E como anunciamos há pouco, a semana passada também foi dominada pela detenção de supostos ativistas políticos que, segundo as autoridades policiais e da Procuradoria-Geral da República, se preparavam para a prática de atos subversivos. Naturalmente, isto terminou com a prisão preventiva de 15 cidadãos supostamente envolvidos. Vamos ver um resumo sobre este facto. O Procurador-Geral da República foi ao Parlamento para acabar com todas as dúvidas em relação à detenção dos 15 jovens acusados do crime de rebelião. O magistrado levou consigo provas materiais, ou seja, documentos, fotos e alguns vídeos apreendidos durante as operações de busca e detenção dos suspeitos. 3 horas foi o suficiente para que os deputados se inteirassem dos contornos deste processo. Não conheço em concreto quais são as acusações, o que é que as investigações até aqui já apuraram, os processos estão em segredo de justiça. Bom, então que a justiça se faça como justiça. O maior partido da oposição alinha no mesmo discurso. A UNITA prefere demarcar-se de qualquer consideração que possa interferir no andamento do processo. Ninguém está a dizer e ninguém pode dizer que os jovens sejam culpados disto ou daquilo porque ainda não foram julgados, não é verdade? Não foram condenados, logo à presunção de inocência. Nós não estamos também aqui a advogar questões tais como quem comete algum deslize, algum crime deixe de ser responsabilizado, não é isso, mas queremos sobretudo que se faça justiça, uma justiça que seja justa. O líder da bancada parlamentar do MPLA ouviu atentamente as explicações do Procurador-Geral da República e garante que saiu da sala esclarecido. Os partidos políticos não devem fazer nenhum aproveitamento disto. Eu, pelas responsabilidades políticas que tenho, pela minha formação jurídica e pela minha formação familiar, acho que não devo me pronunciar sobre as questões que têm a ver com o âmago desse processo, até porque não conheço, não tenho todo o domínio da informação sobre o mesmo. O que se apela, do ponto de vista político, é que haja serenidade, que haja prudência e que haja, sobretudo, uma grande responsabilidade naquilo que deve ser o posicionamento dos políticos. O líder da bancada parlamentar do MPLA não cita nomes, mas apela aos mentores destas ações que respeitem a Constituição angolana, em especial o princípio da alternância política democrática. E vamos, pois, passar à análise deste assunto e vou começar pelo João Paulo Ganga. João Paulo Ganga, muito se falou sobre a legalidade ou não destas detenções. Qual o seu comentário? Bem, em primeiro lugar é preciso nós dizermos que, em minha opinião e pelos dados que eu tenho, esses jovens são inocentes. Preciso dizer isso com clareza. Eu penso que tem havido um empolamento daquilo que estava a passar em relação a esses jovens. Falou-se em tentativas de golpe de Estado, falou-se em crime de rebelião. Nada disso é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Porque nós estamos em presença de um movimento social. O que é um movimento social? Um movimento social é um movimento de mobilização social, de ação coletiva, com vista à transformação social. Este movimento social só pode ser extirpado da sociedade quando ele usa métodos violentos. Não é isto que estes jovens pretendiam. Estes jovens não pretendiam derrubar o país, derrubar o camarada presidente, derrubar... Portanto, nada disto é verdadeiro. Primeiro, está a querer dizer que as autoridades que dizem ter provas estão equivocadas em relação Completamente, porque, em primeiro lugar, a PGR passou a ideia de que é um movimento clandestino, que os jovens estavam escondidos e foram apanhados em flagrante delito. Não é verdade. Portanto, o que eles escreviam, o que eles pensavam, o que eles faziam era público. Eles publicavam as suas matérias na internet. Eles têm informações, têm sites oficiais deles. Portanto, o que eles faziam, a sua atitude é pública. Portanto, em primeiro lugar, é preciso desmentir a ideia de que é um movimento clandestino de jovens que pretendiam derrubar as autoridades instituídas. Em segundo lugar, é preciso compreender o que é que os jovens estavam a fazer, porque nós estamos a viver aqui um momento particularmente perigoso.
nós estamos a amputar o futuro desses jovens. Nós estamos a matar, a aniquilar a possibilidade desses jovens terem futuro. Estamos a fazer de jovens angolanos com capacidade, com empreendedorismo, com visão de futuro. Estamos a fazer deles terroristas do país. Estamos a fazer destes jovens os inimigos públicos do país. Nós não podemos aceitar isso. João Paulo Ganga, não acredita na lista que as autoridades dizem ter nomes que deveriam preencher órgãos de soberania? Não acredita nisso? Não é que não acredito. Isto aconteceu na internet. Houve alguns jovens que não são esses jovens, que publicaram uma lista nas redes sociais, onde fizeram uma brincadeira de pessoas que podiam ocupar cargos governativos e chamaram aquilo o Governo de Salvação Nacional. Mas isso está identificado. Portanto, isto não pode ser. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, que é importante. Nós temos que aprender a lidar que nas sociedades modernas e complexas como a nossa, os movimentos sociais surgem como fator de vitalização social. Vamos pensar, por exemplo, o que aconteceu no Brasil recentemente. A Dilma Rousseff foi eleita há pouco tempo e logo a seguir houveram manifestações a pedir o impeachment da Dilma, que devia sair, e houve barricadas, e houve queimas de pneus. Não significa que aquelas pessoas querem dar golpe de Estado, não significa que aquelas pessoas queriam destruir o poder. E depois há outra perspectiva reducionista quando se está a analisar isso. Parte-se do princípio que, ao se querer que o Presidente da República, por exemplo, que é uma premissa que os jovens querem, que eu considero errada, querem tirar, representa o Estado. O Estado nas sociedades democráticas é representado por 3 pilares. O Presidente, o sistema executivo, o sistema judicial e o sistema Assembleia Nacional, o sistema legislativo. E estes jovens não tinham nem capacidade, nem meios, nem perspectiva. O que nós temos que poder discutir aqui é por que isto é muito importante. Já tivemos há pouco tempo o caso Calupeteca. O que nós temos que poder discutir aqui é um mecanismo de observação e prevenção de conflitos, porque a nossa sociedade vai tendo pouco a pouco uma ascensão de conflitos permanente. Jovens como estes, que reivindicam através de movimentos sociais, movimentos religiosos, poderemos ter amanhã movimentos ambientais, movimentos culturais. Isto acontece em qualquer sociedade. E quando acontece, nós devemos resolver isso através do diálogo, de fóruns próprios. E não podemos fazer o que estamos a fazer agora. É condenar na praça pública os jovens e acusá-los de crime de rebelião ou crime de tentativa de golpe de Estado, porque nada disso, objetivamente, é verdade. Norberto Garcia, o MPLA, na voz do seu presidente da bancada parlamentar, o MPLA, dizer que Norberto Garcia é membro, aconselha estes jovens a olharem para 2017. É muito normal que a sociedade interprete este processo de várias formas. E a primeira nota positiva é o facto do Procurador-Geral da República ter ido prestar um esclarecimento a um órgão político, um órgão de soberania nacional, que é a Assembleia Nacional. Portanto, esta nota é extremamente positiva. E percebemos na intervenção dos partidos políticos uma abordagem responsável, que é isto que é importante. Nós estamos a falar de um comportamento que, do ponto de vista do ordenamento jurídico angolano, e se, para ser mais preciso, do ponto de vista do direito penal, visa salvaguardar um interesse social vital. Desde logo, é prematuro estarmos a fazer juízos de valor, como este que o meu querido amigo Paulo acaba de fazer. Aqui não temos consenso desse ponto de vista, porque eu entendo que os factos carreados ao processo e aquilo que tem estado a ser demonstrado pela Procuradoria-Geral da República pressupõe a existência da violação de uma norma penal. Ou seja, é muito normal que as pessoas saiam solidárias com os jovens, é perfeitamente compreensível, mas não nos devemos esquecer, e isto é importante que as pessoas lá em casa percebam, que há comportamentos que nós, quando os adotamos, estamos a violar uma norma do direito penal. E se essa norma é violada, é muito normal que, do ponto de vista da possibilidade da responsabilização, seja instaurado o devido processo e que, em sede deste processo, as matérias sejam levadas a juízo para julgamento. E é isso que todos que nós devemos estar à espera. Neste momento, o que nós devemos dizer é isto. Vamos apelar à serenidade, à calma, vamos deixar que a Procuradoria-Geral da República faça o seu trabalho. É prematuro dizer já o que há e o que não há, porque, na verdade, até julgamento, com trânsito em julgado, e trânsito em julgado significa não haver possibilidade de mais recurso, e aí verificarmos se
eles vão ser condenados ou vão ser absolvidos, mas o importante é nós olharmos para isso com o seguinte sentido. Na democracia, numa democracia moderna, é muito normal que as pessoas pensem que este movimento social que o Paulo diz seja simplesmente normal e que não haja responsabilidade do ponto de vista do direito. Não, há responsabilidade. Há comportamentos que nós adotamos, muitos de nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que não são comportamentos normais. E o que é que o direito penal visa disciplinar? Comportamentos que ponham em causa a estabilidade social. O bem jurídico social, vida, o bem jurídico social, estabilidade, o bem jurídico social, tranquilidade, paz pública, são fundamentais e todo o comportamento que visa instigar... Norberto, aí já lá vou. Instigar, provocar e criar um quadro relativamente ao qual a estabilidade e a paz pública pode ser posta em causa, é muito normal que decorra um processo e este processo seja levado às barras do tribunal. Portanto, eu compreendo a preocupação do Paulo. Repare, ninguém gosta de ver alguém preso. E um Estado que se preze, e entendo que a Procuradoria-Geral da República está em seu pleno juízo, está em pleno gozo das suas faculdades mentais, e está a fazer um trabalho que me parece um trabalho responsável. Portanto, o que nós, todos, sociedade, devemos dizer é isso. É muito normal que, no âmbito desses comportamentos ou esses movimentos sociais, hajam alguns excessos. E há factos, e há elementos que estão a ser carregados ao processo, embora ainda esteja em fase de instrução processual, em fase de instrução preparatória, e haja muitas questões que são relacionadas com o segredo de justiça, que ainda não são trazidos à praça pública, é muito normal que essas questões estejam a fazer alguma confusão às pessoas e seja normal que as pessoas reajam dessa maneira. Portanto, primeiro, nós devemos estar solidários com as instituições. Segundo, devemos apelar aos cidadãos que, independentemente da lógica da democracia, possamos ter comportamentos urbanos e que o nosso comportamento não põe em causa uma norma penal. Mas que um comportamento, quando põe em causa bens jurídicos essenciais, aí a lei tem que ser disputada. A complexidade das sociedades modernas, das sociedades contemporâneas, já acautelou esse tipo de comportamentos. Ou seja, o que a PGR fez é um excesso. Primeiro, os jovens não deviam estar presos, porque não há nenhuma matéria de facto para se prender esses jovens. Paulo não sabe, o Paulo não conhece o processo. Eu conheço os jovens, e nós temos que aprender a não fazer papel de Pôncio Pilatos. Nós não podemos assistir que inocentes paguem indevidamente, sobretudo porque são miúdos, e sobretudo porque são miúdos que não têm capacidade, nem têm pensamento, e têm muito que aprender, e têm que ter muitas oportunidades que nós devemos dar. Aprender como se derruba uma ditadura, que segundo as autoridades é um manual que foi preso a quando da detenção dos jovens. Aquilo é uma compilação. Isto não configura uma situação anormal? Mas as pessoas... Não, porque nas sociedades contemporâneas a polícia é especializada. Nós temos, por exemplo, a polícia antimotim. Temos a polícia, a brigada de segurança escolar. Temos a brigada eletrônica. O que é que isso significa? Quer dizer que a polícia especializou-se em problemas contemporâneos que podem acontecer. Portanto, pode haver um motim na cadeia, pode haver uma greve, pode haver uma luta entre claques, pode haver uma barricada de jovens a exigir o abaixamento das propinas. Isto é o que acontece em sociedade. Cada vez que... Deixa-me acabar. Cada vez que alguns jovens... Não, nós no país... Em muitos países nós pensamos, nós temos uma visão redutora. Nós pensamos que quando há um protesto, há uma tentativa de subversão institucional, sempre que alguém discorda, é um perigo para a nossa sociedade. Nós temos a ideia, que vem do Partido Único, que vem do monolitismo, que vem de instituições retrógradas, de quando alguém protesta, quando um cidadão lhe partem a casa e vai protestar, esse cidadão quer derrubar o governo. Não é nada disso. E estes jovens têm uma intenção que é uma premissa importantíssima, e é isso que temos que valorizar. Os jovens não concordam com aquilo que está a acontecer no país. Nós podemos discordar dos jovens. O que As nós eleições não podemos... de 2017, João Paulo Ganga, não são meio para que esses jovens possam fazer valer os seus desejos? Nas sociedades contemporâneas, a democracia não se exerce apenas nos processos ortodoxos. Quer dizer o quê? Quer dizer que associações, partidos políticos, as eleições, o governo ganhou eleições, tem legitimidade, tem legalidade, ninguém tira isso. Mas o governo não tem impunidade. O governo não pode fazer tudo. O Estado tem que prestar contas. E há sempre movimentos dentro da sociedade que conseguem discordar, protestar. As pessoas que estavam a discutir com a Dilma não estão a dizer que não houve eleições no Brasil. Só estão a dizer
que tem que haver uma mudança no deixa-me posicionamento. também dizer aqui Deixe-me umas só acabar, coisinhas. Norberto, com uma coisa que é muito importante. Nós temos um ativo muito importante na nossa sociedade, que são os jovens. E é raro nós, no nosso país, encontrarmos jovens a ler, a discutir, a pensar como esses jovens. Nós estamos habituados com o jovem do Kuduro, com a jovem Miss, a Bunda. E sempre que aparecem pessoas como essas, que podem estar a usar também uma metodologia não muito correta, nós devemos apoiar, devemos reorientar. Isto é uma possibilidade, uma oportunidade que o país tem de agarrar estes jovens, não é pôr na cadeia, tem que se libertar esses jovens. É discutir com os jovens e encontrar respostas e soluções para os problemas deles. Paulo, é preciso olhar. Porque, Norberto, só para terminar, fazer de 15 jovens, 15 miúdos, responsáveis por um golpe de Estado num dos países mais poderosos da África, num dos exércitos mais temíveis do continente, com instituições organizadas, a comemorarmos 40 anos de independência e devíamos estar a celebrar em conjunto. Já estamos a excluir pessoas. No dia da celebração dos 40 anos da independência, já estamos a aprender os nossos jovens. Isso não pode ser dito Quer da dizer, forma, não pode da ser, forma não que pode está a ser. dizer, Desculpe lá, desta não forma pode muito ser. simplista. Não Isto pode não pode ser, ser não analisado pode dessa ser. maneira. Nós temos que olhar para o país com este grau de responsabilidade. E quando o Paulo agora falou da questão da polícia especializada, sabe porque é que essa polícia se especializa? Exatamente para inviabilizar comportamentos desta natureza. são Primeira natureza, nota. exatamente. E a resposta tu mesmo deste. Quando a polícia aparece para pôr ordem sobre esse tipo de situação, estamos mesmo a dizer que este é caso de polícia. Primeira nota. Se o caso é de polícia, logo, há possibilidade de se instaurar um processo crime contra essas situações, porque é caso de polícia. Isso tem que ficar claro. E foi o Paulo mesmo que explicou isso. Ainda bem. A terceira nota é esta. O facto de serem miúdos, de serem jovens, não deixam de ter responsabilidade. Eu não estou a dizer que estamos todos felizes, vamos bater palmas porque isso aconteceu. Não, não é isso. Mas também temos que dizer, e o Paulo, e a bocado abordávamos um bocado essa questão, temos que dizer que o país tem que caminhar com tranquilidade, com paz pública. Os instigadores sociais, este movimento social que o Paulo está a dizer, se o comportamento, se a prática começa a carrear elementos substanciais que começam a ser perigosos para a estabilidade social, para a paz pública e para o interesse público, em nome do interesse nacional, é importante, e é por isso que os órgãos de justiça existem, é importante que estes órgãos, na verdade, possam fazer justiça. E isto é assim, Paulo, já termino. Não podemos dizer que isto vem do partido, não é verdade. O que estamos aqui a dizer é que há uma norma, há uma lei que existe. Norberto, e esta lei, o João Paulo Ganga fala em excesso. não me parece que haja excesso. Não me parece que haja excesso. Os elementos que nós conhecemos até hoje indiciam por aquilo que foi o comunicado. Eu ouvi o comunicado que o Procurador-Geral da República fez. E parece-me um comunicado muito bem feito, muito bem elaborado, na base daquilo que é a realidade. Foi um comunicado fundamentado, atendível e convincente. Portanto, eu volto a dizer, eu não gosto de ver ninguém preso. Ninguém está feliz com esse tipo de situação. O que nós temos que dizer, e aqui o Paulo tem que fazer este apelo aos jovens, já que os conhece bem, e ainda bem que os conhece bem, é que, mesmo que eles queiram reivindicações, que as façam sem pôr em causa a norma do direito penal. Porque se ele põe em causa essa norma, se põe em causa elementos que, Norberto, pela sua natureza, desculpa venham interromper, Norberto. causar situações menos boas, e vimos Só um minuto, João Paulo, que o Norberto diz que vai terminar. E vimos que o Procurador-Geral da República foi Assembleia Nacional. Temos que elogiar isso. É um gesto da democratização normal das instituições e do país. Agora, se há algum excesso, é então que se diga que excesso é esse e há como pôr em causa esta situação, movendo um processo contra quem cometeu excesso. Porque o comportamento pessoal, a responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível. Ou seja, aquilo que cada um de nós faz tem que ser por si mesmo responsabilizado. Então, não sejas ingênuo, Paulo. Não diga que eles são miúdos. Norberto Garcia e João Paulo Ganga, deixa-me introduzir um elemento que eu gostaria de ver analisado por vocês também, é que entre estes elementos que foram detidos, também estão indivíduos que antes já tinham naturalmente conflitos com as próprias autoridades e naturalmente também incorrendo quase na mesma prática. Vamos Como é que nós podemos relacionar esta situação no exemplo, contexto daquilo que disse que era o excesso? Por exemplo, foi publicada uma notícia pela Angola, onde diz que um dos jovens, Carbono,
foi pedir asilo à Embaixada dos Estados Unidos, o que não corresponde à verdade. Portanto, quer dizer, nós estamos a criar aqui um terrorismo institucional e criar um fenómeno de intimidação às pessoas, porque como nós estamos a viver um momento particularmente difícil, queremos utilizar os miúdos como bode expiatório para salvaguardar possíveis formas de protesto no futuro. Mas isto não é a solução. Nós temos que encontrar pontos de diálogo. Este país tem uma história, tem 40 anos de independência. E nesses 40 anos de independência, Paulo nós não está a dizer podemos... que a lei não se aplica. Não se aplica a lei. Vamos esquecer a lei. De aplicar a lei. Estes miúdos, eles podiam estar em casa e aguardar julgamento em casa, porque eles não são bandidos, não, são pessoas decentes. Nós estamos a falar de indivíduos sem cadastro criminal, estamos a falar de jovens que têm atividade laboral, que são chefes de família. Nós temos que ter uma dimensão humana da atividade política. A política, a ação social não pode ser só feita com base na letra da lei. Temos que ter uma perspectiva de quem estamos a falar. Nós ficamos tristes, por exemplo, quando nós ouvimos dizer, estamos a falar um bocado sobre a questão dos excessos. As pessoas dizem assim, o Presidente da República foi para a China vender o país. Ficamos magoados. O Presidente não é um bandido, o Presidente não é um delinquente. Então nós temos que ter noção de que estamos a falar de pessoas, de que aquela pessoa que é o alvo da nossa ação tem sentimentos, tem emoções, é uma pessoa. E quando nós vemos que 15 jovens indefesos, que não pegam armas, não encontraram armas nenhumas, discutiam assuntos de como alterar a ordem do país, a ordem no sentido de melhorar o país deles próprios. Não podem pensar, não podem discutir. 40 anos depois da independência, que os pais deles lutaram por esse país. Porque se falarem isso é um perigo para a sociedade. E não podem pensar em protestar. Nós não podemos aceitar isso. O nosso país tem leis, deixa-me só terminar. O país tem normas, devem ser cumpridas. Nós não estamos aqui a defender delinquentes. Não estamos a dizer que as pessoas devem cometer crimes. Estamos a defender o direito da livre expressão. As pessoas devem pensar pelas suas próprias cabeças e devem questionar, porque o desenvolvimento e sociedades saudáveis e modernas faz com questionamento. fazem com questionamento. Okay.